Boa tarde, meus amigos. Tudo bem? Bom início de noite aí para todos. Vamos, dando início aí ao nosso continuidade do nosso treinamento comercial Renner, né? Então, já de antemão aí agradeço a presença de todos aí, bastante gente ainda chegando aí, o pessoal tá sendo aprovado aí no lobby para que a gente possa começar a apresentação. Então, conto aí com a colaboração de vocês, aí está no ambiente aí, né, o mais focado possível. Quem quiser pegar papel e caneta, hoje eu vou exercer o meu lado de professor bom, né? Vou dar alguns highlights aí do que vai cair na prova. Então, isso é sempre importante, né, contar com esse apoio. Então, a gente vai seguir o nosso formato aqui, né, pessoal, de uma apresentação aí de alguns conceitos, né, tópicos importantes aí que eu tenho certeza vão ser de grande ajuda para todos vocês. Então é importante realmente, assim, tentar se dedicar esses minutos aí, mergulhar, né, para prestar bastante atenção, né, perguntar quando tiver que perguntar, interromper, a ideia é não ser realmente um monólogo, então vamos tentar fazer esses minutos renderem muito, né, e isso é justamente o tópico dessa nossa conversa, e antes de realmente começar aqui a apresentação, então, né, só me apresentando, eu sou o Lincoln, né, então para aqueles que não me conhecem, e para os que me conhecem também, eu continuo sendo o Lincoln, né, eu sou o coordenador aí do nosso segmento Performance, né, então toda a linha aí de pintura industrial seriada dentro da Renner, então tô na área comercial aí há uns 3 anos e meio, quase 4 anos, né, então recebi essa tarefa aí de compartilhar um pouquinho com vocês conceitos de produtividade, né, um termo muito falado, um termo que a gente, né, comenta muito no nosso dia a dia, mas muitas vezes não tenho tempo, né, de entender um pouco mais o conceito dessa expressão, né, de o que significa ser produtivo, o que significa gerenciar o nosso tempo. Então, basicamente vai ser por aí essa nossa conversa hoje, tá, pessoal? Então, vamos começar conceituando esse tópico de uma maneira bem específica. A gente usa aqui, né, e estou fazendo um esforço aqui grande para tentar falar devagar, tanto em respeito aos colegas brasileiros como aos demais colegas aí da América do Sul. Estou exercendo a minha capacidade de falar na velocidade 0,5, né? Para mim isso é um desafio muito grande. Mas, basicamente, tá, o que eu vou apresentar para vocês, para começar essa conversa e contextualizar esse nosso tema de produtividade, a gente, né, recebeu aqui uma pesquisa muito importante, que foi feita pelo Instituto RAIN, que é um instituto aí que vem servindo como referência bibliográfica para muitos dos nossos trabalhos e treinamentos. O Instituto RAIN fez uma pesquisa com mais de 400 agentes comerciais e gestores comerciais, questionando quais eram os maiores desafios que essas pessoas percebiam em âmbito comercial, né? Quando tu te depara com alguma dificuldade, qual é esta maior dificuldade? E aí eu vou compartilhar com vocês aqui as 4 principais, tá? Para que a gente, né, possa comentar algumas coisas sobre o que essas pessoas, assim como nós, comerciais, enxergam de desafios no dia a dia. Então, o primeiro deles disparou aí com 52% das respostas, ou seja, 52% das pessoas elencou este aqui, é recrutamento e seleção de talentos. Então, isso não é uma novidade para a gente, né? A gente sabe o quanto é difícil buscar talentos, buscar pessoas preparadas, pessoas com aptidão comercial. Então, isso é muito difícil. Então, é mais fácil a gente treinar, é mais fácil a gente preparar as pessoas do que acreditar, né, no milagre de encontrar alguém pronto através de recrutamento e seleção. Então é fundamental, né, ter essa frequência de treinamento, ter essa autorreflexão daquilo que a gente precisa melhorar. Então é fundamental buscar estar sempre, né, conhecendo mais e se inovando no que diz respeito a habilidades de venda. Então foco aqui bastante nessa questão aqui, porque isso aqui tá com carinha de questão de prova, tá? Então, em primeiro lugar, recrutamento e seleção de talentos. Em segundo lugar, com 43% dos votos, venderem uma economia instável foi elencado como sendo uma grande dificuldade. E aqui a gente não precisa falar nada, né, pessoal? Todos nós vivemos, né, cenários aí que demandam muita resiliência da nossa parte, muita flexibilidade, né, seja porque momentos de troca política, momentos de crise no cenário econômico. Então, isso nunca vai deixar de ser um desafio. É óbvio que a gente tem que estar preparado para que, quando a economia nos favoreça, a gente surfe a melhor onda possível. E quando a economia esteja instável, a gente tenha, né, a capacidade de buscar as alternativas. Porque, lembrando, né, toda crise traz muitas oportunidades. Então, esse é o grande segredo desse tópico. Em terceiro lugar, essas pessoas responderam, aí 40% dessas pessoas responderam que a maior dificuldade é gerar oportunidades de venda quentes, né? Estou usando aqui esse termo, né, daquela oportunidade de venda que realmente é enriquecida, ou seja,
usa tinta, está interessado em homologar um novo fornecedor, aqui no nosso caso. Então, realmente é um grande desafio. E aí, ter as ferramentas, ter a habilidade de prospecção, né, que foi o tópico, inclusive, aí do nosso último TCR aí, que o Yolando compartilhou com a gente, é fundamental. Buscar ferramentas, buscar essa habilidade, entender que a prospecção faz parte do nosso dia a dia, ela é o negócio principal da área de vendas, né? Óbvio que a manutenção de carteira é muito importante, porque só consegue crescer quem consegue estabelecer uma boa base, mas estar fazendo uma prospecção ativa diariamente é o grande segredo, né, para cumprir as nossas metas e crescer os patamares que são necessários. E em quarto lugar, mas não menos importante, né, 33% dessas pessoas respondeu que desenvolver habilidades de venda é um grande desafio, né? Então vejam vocês que é daqui que eu vou pegar o foco da nossa conversa, são essas habilidades de venda, né? E uma das principais habilidades de venda que vai ser essa questão da produtividade, vai ser daqui que nós vamos, né, partir a nossa conversa, e ela aparece aí nessa pesquisa como o quarto maior desafio da área comercial. E aí, antes de entrar realmente no tema produtividade, pessoal, quero compartilhar com vocês aqui um cenário de percepção versus realidade, tá? Isso é muito importante a gente ter, né, essa diferenciação do que a gente percebe do que é real, tá? Então, de novo, eu vou usar como base essa pesquisa que eu comentei com vocês e vou colocar aqui, né, uma frase, uma sentença que todos nós sabemos muito bem, que é de que demonstrar valor, eu entregar uma proposta de valor para o meu cliente, eu resolver um problema que ele está tendo, é o fator-chave para sucesso nas vendas. Isso aqui eu não estou falando nenhuma novidade, todos vocês sabem isso melhor do que eu, e é o grande negócio da área comercial conseguir demonstrar esse valor, conseguir despertar o interesse de quem está do outro lado da mesa na minha solução, no meu produto, no meu serviço. Então, aqui, nenhuma novidade nessa frase. Agora vejam vocês. Apenas 16% desses vendedores, desses agentes comerciais que foram entrevistados, indicaram que fazer isso, demonstrar valor, resolver um problema, é um grande desafio. Então, quando a gente olha para essa primeira frase aqui, a gente percebe que, pô, os vendedores estão muito prontos. Eles realmente, né, não enxergam que esta atividade de demonstrar valor é uma dificuldade. Então, nós temos um cenário extremamente favorável. Porém, essa mesma pesquisa também foi feita com os compradores, e apenas 26% desses compradores acreditam que os vendedores são capazes de cumprir. Então, algo aqui, né, não está fechando. A conta não fecha quando a gente olha para esses dois números. Por que os vendedores acreditam que isso não é uma dificuldade e, do outro lado, os compradores não veem isso acontecendo na maior parte dos casos? Em quase 75% dos casos, os compradores não enxergam os vendedores fazendo isso. Então, a reflexão aqui, pessoal, é realmente a gente ter a capacidade de fazer uma autoavaliação, de muitas vezes, né, acreditar que a gente é muito capaz, é muito talentoso numa determinada tarefa, numa determinada atividade, quando, na verdade, quem mais tem que perceber essa nossa aptidão pode não estar percebendo. Então, essa questão aqui é fundamental a gente levar essa reflexão para todo o resto da apresentação que vai seguir a partir daqui. E aí, falar em produtividade, não falar no tempo, né, não tem como, né? Então, o impacto do tempo também trago para vocês desta mesma pesquisa que foi feita pelo Instituto RAIN, né, algumas informações fundamentais. Isso aqui também está com uma carinha de cair em prova, tá, pessoal? Então, bastante atenção aqui nesse tópico. Uma afirmação que a pesquisa trouxe é de que o ciclo de venda está cada vez mais longo. E isso não é nenhuma novidade para nós, né? Então, isso aqui não se impacta apenas no segmento performance, que é esse segmento aí que eu tenho, né, mais traquejo e trabalho diariamente com vocês. Eu tenho certeza que isso também te percebe na revenda, percebe na Protective, percebe na Marine, como as coisas, né, o ciclo completo de venda cada vez demora mais, né? Então, é fundamental a gente ter esse controle do tempo, porque as etapas, os processos de homologação, as empresas estão cada vez, né, com requisitos mais elevados, exigindo mais informações. Então, a venda, há muito tempo, ela já não é uma coisa simples, ela nunca foi simples, mas a cada ano que passa, ela se torna mais complexa, e isso só vai alongando esse ciclo de venda. Então, esse é um cenário que a gente vai ter que lidar, esse ciclo de venda cada vez maior. Um segundo cenário que a pesquisa traz é que cada vez mais os compradores estão encerrando este processo sem conversão. Então, o que que isso nos demonstra, né, pessoal? Que a gente dedica uma boa fatia de tempo, uma boa fatia de recursos, sejam eles, né, financeiros, recursos estressantes, e quando chega lá no final, o comprador não converte, ele não faz o processo ser encerrado com sucesso para o nosso lado. Então, isso aqui é um cenário, pessoal, que, honestamente, acho que vocês todos perceberam isso,
com a pandemia ele se tornou até mais grave. Por quê? Porque a gente teve muitas empresas que acabaram ficando desabastecidas, né, de cadeia geral, não estou nem falando só de tinta, mas muitas empresas ficaram desabastecidas, e aquelas empresas que estavam apenas na mão de um único fornecedor se viram num cenário péssimo, né, um cenário desolador, sem ter muito para onde correr. Então, natural que, com o passar da pandemia, começaram a surgir cada vez mais fluxos e processos de homologar fornecedores e que muitas vezes lá na ponta eu não vou contar com ele agora. Eu não vou fechar a compra com ele, eu não vou fechar o pedido com ele agora, mas eu quero ter uma segunda opção, uma terceira opção, até quarta opção homologada para uma eventual necessidade. Então, o resumo de tudo isso, né, fez com que cada vez mais esses compradores, então, encerrassem alguns processos sem fechar a venda. Uma terceira sentença muito importante aqui, eu tenho certeza que muitos de vocês passam por isso, pessoal, perceberam isso, que é o turnover, né? Essa palavra chique, na verdade, para dizer a rotatividade das pessoas, né? Então, a rotatividade de pessoas nas empresas que tomam a decisão também está cada vez maior. Então, não é um, não é dois, não é três casos, né? Que a gente percebe que a gente começa a conversa, amadurece a prospecção, começa a entender o que aquele cliente precisa, começa a enxergar o que de valor eu posso entregar para aquele cliente, e quando a gente vai fazer o próximo contato, às vezes, né, um mês depois, às vezes até menos, aquela pessoa saiu. Já não é mais ela na empresa, a pessoa entrou uma nova pessoa que muitas vezes tem que ser treinada, é uma pessoa que ainda está conhecendo os fluxos. Então, isso é uma realidade cada vez maior. Infelizmente, a gente tem visto isso aí com muita frequência, né? De novo, é natural que eu posso citar alguns exemplos aqui de performance por ser o meu dia a dia, mas eu não tenho dúvidas que isso acontece também na parte de projetos, homologações, quando a gente tem que falar aí dos mercados de Protect, mercado de Marine. Então, isso aqui é outro cenário que a gente tem que lidar e que, no resumo de tudo, pessoal, o tempo pode matar a venda. Essa é a grande verdade. Se a gente não souber gerenciar bem o tempo, se a gente não souber entregar a atividade correta na hora certa, isso certamente pode ser um dos fatores que vai matar a nossa venda, por todos esses outros cenários aí que a gente acabou de apresentar. E aí sim, vamos começar a falar então de produtividade, que é o foco da nossa conversa, feito todo esse contexto aí que eu fiz questão de trazer para vocês, porque eu acho que ele vai agregar, ele vai enriquecer mais a nossa conversa. O que é produtividade, pessoal? O conceito mais abrangente, mais, né, empírico e genérico que a gente vê aí no dia a dia é o famoso fazer mais com menos, né? Então ele não está errado, é um conceito correto, mas que acaba sendo muito genérico e que permite interpretações diferentes. Quer ver? Eu vou compartilhar com vocês aqui a primeira interpretação que tranquilamente alguém aqui até do grupo pode ter. Ser produtivo significa finalizar minha caixa de entrada de e-mails, ou seja, quando acabar o dia, eu tenho que estar zerado na minha caixa de e-mails. Já outra pessoa pode imaginar que ser produtivo significa trabalhar muito, o máximo de horas possíveis que eu encaixar no meu dia. Eu vou acordar muito cedo, já vou começar a trabalhar e paciência, se for 8:30 da noite eu ainda estou fechando alguma atividade, é ser produtivo. Na verdade, nenhuma dessas duas está correta, né? Quando, na verdade, o grande conceito de produtividade é trabalhar de maneira inteligente, ou seja, é reorganizar o gasto do tempo da gente. Então, né, muitas vezes significa que eu até vou conseguir reduzir, na maioria dos casos eu vou reduzir o número de horas trabalhadas até, se eu conseguir fazer isso de uma maneira muito mais eficaz, muito mais organizada, muito mais direcionada, tá? Então, esse é o ponto-chave aqui que eu quero que vocês tenham em mente, tá? Que é trabalhar de maneira inteligente. E não é trabalhar como um burro de carga ou trabalhar sem ter limite de horário. E aqui eu trago um outro comentário muito importante, que muitas vezes, quando a gente fala em produtividade, muitas pessoas têm a facilidade ou já comentam de ferramentas, né? Ah, tem que usar o determinado aplicativo, tem que usar o novo programa, o novo sistema web, que ele vai ser muito bom para a produtividade. Pessoal, ferramenta por si só, em nenhum lugar ela é solução, né? Então, no quesito produtividade, ela só vai ser mais um exemplo de onde a ferramenta sozinha ela não faz milagre. Então, ela ajuda, mas ela tem que ser o fio condutor. Ela não pode ser, né, o principal, a minha principal atividade, o meu principal objetivo, contratar uma ferramenta que vai me ajudar a ser mais produtivo. E por que elas são tão populares? Porque é muito mais fácil eu implantar uma ferramenta, eu entregar para vocês uma nova ferramenta, um novo aplicativo, do que realmente treiná-los. Então, por isso que elas acabam sendo fáceis de implantar e, na grande maioria de casos, pouco eficazes. Né? Então, por quê? Porque a gente não realmente se adequou para aquela ferramenta. A gente apenas está ali, muitas vezes, até obrigatoriamente usando ela. Então, é um cuidado muito importante que a gente tem que ter quando fala em ferramentas de produtividade. Então, por onde passa, né? Por onde passa o trem aí? Onde é que é o segredo do negócio?
Olha só que novidade, hábitos e comportamentos. Essa é a grande verdade em relação à produtividade, né. Então aqui, mudar o mindset, de novo, palavra bonita, né, cheia, né, toda rebuscada aí em relação ao comportamento, essa é a chave, é eu ter uma filosofia, eu pensar diferente, eu começar a realmente desenvolver hábitos que vão se transformar em comportamentos. Esse é o segredo de produtividade. Então, outro lado positivo disso, tá, é que as pessoas não nascem produtivas, né, não é um talento que eu nasci, eu trouxe comigo, veio da genética da minha família ser produtivo, não. Produtividade é que nem andar de bicicleta, é possível aprender. E cada um, de repente, vai ter o seu timing, cada um vai ter o seu momento. Eu nem gosto de usar muito exemplo de bicicleta, porque eu demorei muito na minha vida para aprender a andar de bicicleta, mas hoje sei andar, né, tirei as rodinhas recentemente. Mas é importante que cada um sinta o seu timing de quando eu vou aprender, mas é possível aprender. Isso é a parte mais importante, né, com hábito, com frequência, se controlando e fazendo esse controle do tempo, vocês vão perceber que é possível aumentar muito a nossa produtividade. E aí vai vir, né, uma cadeia que vai se desenrolar, que isso aqui é fato, isso aqui não é, né, não está aqui só para motivar ou para servir aí como um ponto importante no slide. Quem consegue ser mais produtivo, naturalmente vai ter uma ampliação do seu desempenho, vai conseguir desempenhar melhor sua atividade, né, seja qual for, e com isso vai vir junto a satisfação profissional. Então é muito comum a gente ver profissionais que estão insatisfeitos, estão estressados, né, não estão felizes com o seu desempenho, muito atrelado à produtividade, a não conseguir se desvencilhar das atividades, a sentir que está sempre devendo, que está sempre atrasado. Então é fundamental, pessoal, a produtividade ser o nosso ponto de partida para melhorar o desempenho e posteriormente atingir essa famosa satisfação profissional. Então tá, então vamos agora falar sobre produtividade e o link que ela tem com o tempo, né, fundamental. Então para isso, é natural que a gente tenha que aqui falar dessa corrida que a gente tem contra o tempo, né, que é uma corrida justa, ou seja, é a corrida acho que mais justa de todas que a gente vai poder participar na nossa vida. Porque todos os dias, não importa a sua cor, seu credo, classe social, todo mundo recebe a mesma oportunidade de 24 horas, né. Então essa é a única corrida, dá para se dizer quase que é plenamente justa. Então, o que eu faço, a maneira que eu escolho para gastar essas 24 horas, é a grande diferença que eu vou ter para os meus outros competidores, se a gente pode chamar assim. Então é fundamental, pessoal, a gente aproveitar isso a nosso favor. Dessas 24 horas, sabidamente, né, por uma questão fisiológica, 20 a 25% desse tempo a gente dedica, né, logicamente, a dormir, né, é uma questão, uma necessidade. Então já reduz muito essas 24 horas, né, para o que a gente pode realmente ter de produtivo. Então, para isso, vai ser fundamental gerenciar o tempo, tá. Então o gerenciamento do tempo, num conceito bem abrangente, né, e com belas palavras escolhidas, é o processo de planejar e ser intencional, aqui está o grande segredo, em como você gasta o tempo, em realmente eu não deixar o famoso "a vida me levar". Ah, eu vou indo, passou os minutos, eu estou contando, né, o relógio ao contrário, quantos minutos passando vai tá bom. Então o gerenciamento de tempo é fundamental a gente planejar e saber realmente de que maneira, né, eu vou gastar o meu tempo. E aí, para isso, é preciso conceituar o tempo. E olha que audácia, né? Não sou eu aqui que vou conceituar uma das propriedades, um dos fenômenos, né, físicos mais complexos, né, que é o tempo. Então, o que que eu vou fazer aqui com vocês? Também aqui com um cheirinho de questão de prova esse slide. Eu vou mostrar para vocês, tá, os 4 níveis de tempo que a metodologia desse Instituto Ray, né, nos apresenta e que é muito marcante, pessoal. Como são só 4 níveis, é fácil de decorar, é fácil de a gente se enxergar dentro desses 4 níveis, tá. Então eu vou apresentar para vocês de que maneira a gente pode dividir essas nossas 24 horas, tá, de que maneira a gente divide o tempo nesses 4 níveis. Então a metodologia nos apresenta que nós vamos ter um tempo precioso, e já vou, né, entrar nos detalhes, o que que é esse tempo precioso, um tempo de investimento, um tempo mandatório e, por fim, tempo vazio. Então, tudo que ocorre, vocês vão perceber que é possível encaixar nesses quatro níveis de tempo, tá, da metodologia. Então, vamos começar a destrinchar um pouco mais isso. Então, o que que é o conceito de tempo precioso, meus amigos? Então, o tempo precioso, em resumo, é aquele tempo onde todos nós queremos estar. Ou seja, é o tempo que a gente passa com as pessoas que a gente ama, é o tempo que a gente está em férias com a nossa família, com os nossos amigos, é o tempo que eu dedico para um esporte que eu gosto, um jogo que eu gosto, é o tempo sozinho, fundamental. Muitas vezes a gente também ter esse nosso tempo, né? É um tempo que eu dedico para olhar um filme, uma série, ou seja,
é aquele tempo que realmente eu me sinto, né, que eu estou, né, aproveitando e estou feliz. Vocês vão ver que logo, logo tem esse conceito de felicidade atrelado a este tempo. Então, quanto mais a gente otimiza os outros tempos, que eu ainda nem apresentei para vocês, né, os outros 3 níveis de tempo, é natural que a gente dedica um tempo precioso maior. Então, é fundamental a gente conseguir otimizar os outros para poder dedicar cada vez uma carga maior a esse tempo precioso. E aí sim, quanto, né, o conceito que muitas pessoas respondem quando te perguntam: "Pô, tu é uma pessoa feliz ou não é uma pessoa feliz?". Esse conceito está muito atrelado ao quanto tu dedica nesse teu tempo precioso. Então vai ser muito difícil a gente encontrar uma pessoa que se considera feliz e que praticamente não tem esse tempo precioso aí num formato ou numa quantidade de horas muito expressiva dentro do seu dia. Então a importância de atrelar esse conceito de felicidade com esse tempo aqui tão importante. O segundo tempo apresentado pela metodologia, conhecido como tempo de investimento. Então, o que a metodologia fala desse tempo? É aqui, nesse tempo de investimento, que a gente deve focar naquelas atividades que vão nos gerar valor, vão nos gerar conhecimento, vão nos gerar habilidade. Então, como o próprio nome diz, né, investimento é onde eu vou depositar o meu tempo para colher algo lá na frente. Então, fundamental esse tempo e alguns exemplos aqui que a gente traz para vocês. Então, o momento que eu vou entregar uma cotação técnica comercial para um cliente, eu estou plantando ali, naquele momento, uma semente muito importante, né, para colher lá no futuro uma venda concretizada. Então, a importância de, às vezes, dedicar e fazer, depois vai ter um outro tópico que a gente vai falar sobre isso, né, de dedicar e realmente entregar a maior qualidade possível nessa etapa de entregar uma cotação técnica comercial. Então, não apenas enviar o PDF que o nosso sistema gera automaticamente para o cliente, mas conseguir colocar no corpo do e-mail, né, alguma visão de quais são aqueles produtos, o que vai entregar de valor para ele, todo esse tempo dedicado não é tempo perdido, porque ele é realmente um ótimo exemplo de tempo de investimento, onde eu estou parando, né, estou dedicando uma boa parte do meu tempo para plantar uma semente fundamental que vai ser colhida lá na frente. Outro exemplo fundamental, planejar o funil de vendas, né? Então a gente falou ali nos conceitos de prospecção, a importância de eu ter muito claro como está o meu funil de vendas. Quantos clientes estão lá na fase final, que eu já estou quase convertendo, né? Que eu sei que a qualquer momento eu vou conseguir ampliar minha carteira. Quais clientes estão lá no começo do meu funil? Eu ainda nem sei se ele usa tinta, ainda não sei se ele, né, a tecnologia que ele está pensando em utilizar, se ele tem portas abertas para homologar um novo fornecedor. Então, toda vez que a gente conseguir dedicar tempo, né, para planejar esse funil de vendas, podem ter certeza, esse é tempo de investimento. A gente vai colher, a gente vai, né, conseguir organizar melhor a nossa estrutura de metodologia de vendas. Então, planejar o funil é fundamental e é um belo exemplo de tempo de investimento. Saindo só da linha profissional, estudar um idioma, né, eu poder me comunicar, conhecer mais de um idioma, eu vou dedicar aquele tempo para aprender e depois eu vou colher esses frutos, né, quase que imediatos, no caso de estudo de idioma, né, quando a gente consegue se dedicar, consegue, né, realmente estar aberto a aprender um novo idioma, então é outro exemplo, né, muito forte de investimento. Agora saindo, né, bem dessa questão aí dos estudos e da área comercial, outro exemplo clássico é ouvir um podcast sobre negócios, ouvir um podcast sobre aquela área que eu atuo, né, então estar realmente, poder construir uma conversa com o comprador, construir uma conversa com o engenheiro, a pessoa que vai, né, de alguma maneira ter um poder de decisão nas vendas, é fundamental eu ter o background, é fundamental eu conhecer daquilo que eu estou falando, para não ficar só a famosa conversinha de café, né, vou lá tomar um café, aí eu faço um comentário sobre o dólar, aí depois eu comento alguma coisa de futebol, que é importante, é legal criar esse vínculo, mas às vezes estar atento, estar ciente, né, dos negócios, estar ciente daquela área de atuação que a gente está visitando, é um ótimo exemplo também, então poder parar e ouvir um podcast desse tipo, né, um podcast, um programa de rádio, enfim, aqui é só um exemplo. Outro tempo de investimento, né, esse aqui é um tempo que eu estou devendo, honestamente, mas é realizar exercícios físicos. Então, eu poder também ter um tempo para investir no meu próprio corpo, na minha própria saúde física, na minha saúde mental. Então, é outro exemplo aqui que a gente pode usar tranquilamente, que eu dedico, né, uma etapa, uma parte do meu dia, e sem dúvidas nenhuma a gente vai colher um fruto lá na frente. Então, né, é fundamental também ampliar esse conceito aqui do tempo de investimento. Seguindo na linha aí dos próximos tempos, tá, pessoal? Nós temos o tempo mandatório. Aqui o nome já diz mais ou menos o que nós vamos encontrar, né? Então, o mandatório é o tempo que a gente dedica fazendo aquilo que a gente acha, ter atenção muito forte, né, para as aspas, que a gente acha que precisa fazer, ou seja, que é obrigatório fazer. Então, alguns exemplos aí nessa mesma linha de raciocínio. Atender um cliente por telefone, é mandatório.
né? Ele está me ligando, ele precisa de alguma informação, ele precisa de algum tipo de apoio. Então, eu preciso parar o que eu estou fazendo, né? Me dedicar genuinamente a atender aquela ligação, posicioná-lo a respeito do que ele está precisando. Então, eu não tenho escolha, né? Vamos lá, naquele momento é uma tarefa mandatória. Outro exemplo, digitar um pedido no sistema, né? Eu preciso fazer a inclusão daquele pedido, senão eu não vou colher lá na frente o fruto óbvio e claro, né, do meu pedido entregue do cliente. Então, a tarefa de digitar um pedido, ela é mandatória. Não vamos confundir ela lá com o que eu comentei do planejar o funil de vendas, né, de preparar uma cotação técnica comercial, né, porque essa aqui é uma tarefa que, com um estudo adequado, com, né, o processo adequado, a gente pode minimizá-la, a gente pode, quem sabe, né, num futuro, já tem muitas empresas fazendo isso, passando a própria colocação do pedido para o próprio cliente, né, com os portais de compra, né, a gente já passa por isso aqui na Renner, né, na nossa área de suprimentos, né, então agora, em vez da gente digitar, em vez do meu vendedor, né, digitar o pedido, eu tenho um portal que eu vou lá e digito o que eu preciso comprar, então eles conseguiram terceirizar até isso, né, no processo, então por isso que é importante a gente fazer bem essa segregação, essa separação do que é mandatório e do que é investimento. Dirigir por horas até um cliente, né? Muitos de vocês têm essa incumbência aí, a gente sabe do nosso tamanho do nosso território brasileiro, da mesma maneira os demais países aí da América do Sul. Então, ainda é o transporte, né, mais acessível, o transporte, né, mais flexível. Então, muitas vezes a gente passa horas e horas dentro do carro dirigindo para cumprir uma obrigação de estar no cliente. Então, exemplo clássico de tempo mandatório. Assim como, né, cortar o cabelo, fazer a barba, né, coisas que a gente imagina, né, fazer a barba aqui também, vou fazer um asterisco aqui, porque a barba, né, tá em moda aí, né, pessoal, mas ou pelo menos deixar a barba apresentável, né, então todas essas questões até fisiológicas, né, que a gente sabe que tem que ser feito. E o exemplo clássico, né, pagar as contas, né, é mandatório, eu preciso dedicar um tempo, eu preciso dedicar recursos para pagar as minhas contas. Então vejam que são aquele escopo de atividades que a gente não tem muita opção, ou muitas vezes acha que não tem opção, e que são, né, fundamentais para a execução do dia a dia. Porém, um tópico aqui que é importante, que é muito interessante do tempo mandatório, é que a gente tem a capacidade de transformar o tempo mandatório. Né? E aqui eu vou dar dois exemplos. Vou dar um exemplo que está no slide e um exemplo pessoal. Primeiro do slide. Então, lembra que eu falei do podcast, né, de estudar um idioma? Pô, muitas vezes quando eu estou dirigindo horas até um cliente, eu posso estar ali escutando, né, um podcast, um idioma, logicamente, com todos os cuidados de segurança, né, pessoal, em relação à direção, mas eu consigo mesclar esses dois tempos. Então, eu estou executando uma atividade mandatória, estou dirigindo até o cliente, mas estou aproveitando aqueles mesmos minutos, aquelas mesmas horas, para, de alguma maneira, investir, para usar como um tempo de investimento. E aqui eu vou trazer o meu case pessoal aí, que eu queria compartilhar com vocês. Lá em casa, né, a diretoria do ambiente, ela acha prudente, de alguma maneira, eu contribua nas atividades domésticas, como, por exemplo, lavar a louça, né, uma atividade que todos nós aí temos, basicamente, como exemplo mandatório. Então, o que que eu fiz? Eu sou um cara que gosta muito de ouvir podcasts, né, de futebol, de esportes de maneira geral. Então, eu investi, comprei um daqueles assistentes, né, pessoais, as famosas Alexa, né, coloquei uma Alexa na cozinha. Então, agora, enquanto eu estou ali lavando a louça, né, eu controlo por voz o episódio que eu estou assistindo, o volume, eu não preciso me preocupar em secar a mão para fazer isso. E estou ali cumprindo uma atividade mandatória e, ao mesmo tempo, né, me divertindo, tendo aquele tempo dedicado. Então, a produtividade nesse sentido foi monstruosa lá em casa, desde essa implantação aí perto da cozinha. Então, é um exemplo que aqui a gente, né, pode ter essa mescla, essa transformação do tempo mandatório para algo que nos agregue valor. E a grande questão, pessoal, é preciso avaliar se a atividade é mandatória ou não é. Né? E aqui nós vamos falar da famosa arte de aprender a dizer não. Né? A gente tem muita dificuldade, né, de maneira geral, a responder não para o que nos pedem, para colaborar, e se criou essa cultura, às vezes, de que a pessoa que diz não é uma pessoa não colaborativa, uma pessoa mal educada. Né? Então é muito importante, pessoal, a gente avaliar se realmente aquela tarefa é mandatória ou se eu estou, né, colocando no meu mindset que ela é mandatória, quando na verdade não deveria ser eu a estar executando, ou deveria de alguma maneira, né, aumentar a produtividade e não executá-la por tanto tempo. Então, depois a gente vai falar até um capítulo específico aí sobre essa questão de aprender a dizer não. E por fim, meus amigos, né, vamos falar do tempo vazio, né? Então, o que que seria esse tempo vazio? Então, até já cito aí também para vocês, né? Não é a minha imagem que está de fundo nesse momento, esse rapaz aí com o abdômen até saliente, por mais que eu compartilhe dos mesmos, né, padrões alimentícios dele, não sou eu aí, não permitiria o uso da minha imagem nesse sentido, mas o tempo vazio, pessoal, é aquele tempo que a gente, né, gasta e não tem nada em troca, não tem nada absorvido.
né? E são muitos os exemplos que a gente, né, pode refletir e pensar quais são, né, os minutos que eu dedico para esse tempo onde eu não ganho nada e eu não absorvo nada. Um dos exemplos mais clássicos, e não tem como não citá-lo, né, atualizações de redes sociais. Então, o famoso ficar rolando o feed, né? Então, eu fico ali olhando o feed, vendo o que está acontecendo. Normalmente não me agrega nada, né? Não vai trazer ali para mim nenhum tipo de investimento. Não é ali que eu vou, de alguma maneira, me preparar melhor para alguma coisa. E tô só ali, tô gastando os meus minutos na rede social que for, né? Indiferente do, não vou fazer crítica aqui a nenhum tipo de rede social, mas ao gasto só das atualizações, né, no feed das redes. Outro exemplo, né, os vídeos aleatórios, né, no YouTube, né? Então, o YouTube é uma rede social que, né, popularizou muito, né, pela questão do nosso apreço, né, o quanto a gente gosta de assistir, né, vídeos. Então, muitas vezes a gente deixaria o YouTube rolando, conteúdos, né? Isso é muito comum até em educação infantil, né, pessoal? Eu tenho 2 filhas pequenas aí, então eu fico às vezes até abismado assim com o tipo de conteúdo que elas ficam, né? Obviamente eu sou responsável por controlar o conteúdo e muitas vezes alguma coisa no YouTube Kids ali me passa desapercebido. Então às vezes elas ficam horas e horas, né? E às vezes eu tô ali junto com elas, quando eu vejo eu também tô horas e horas vendo uma roda de carro passar em cima de brinquedo. E o vídeo é esse, é a roda de carro passando por diversos tipos de brinquedos diferentes. Aí passa por cima de comida, passa por cima de slime, e é isso. Esse é o conteúdo entregue pelo vídeo. Então, assim, é inacreditável como cada vez mais conteúdos assim estão disponíveis. Aqui eu estou dando um exemplo infantil, mas se a gente forçar um pouquinho mais na nossa cabeça, a gente com certeza encontra conteúdos adultos assim também. Então, tá ali, o tempo está sendo gasto e eu não estou tirando nada em troca. E a própria televisão, né, como um plano de fundo, né. Às vezes o costume que a gente tem de: "Ah, deixa a TV ligada lá passando o Jornal Nacional, passando qualquer outro tipo de programa de entretenimento", e quando a gente vê tá aí parado, né, acompanhando a dança dos famosos, né. Então uma coisa assim que também não vai te trazer daqui a pouco, né, a não ser que a pessoa tá pensando em aprender a dançar. Mas fora isso, então ela acaba sendo um plano de fundo e um tempo gasto. Agora tem um detalhe importante, pessoal, enquanto eu dava esses exemplos, eu tenho certeza que muitas pessoas pensaram: "Poxa vida, mas algumas dessas coisas eu considero como precioso. É o meu momento de lazer, é o meu momento que eu tô parado ali sem me estressar e tô". Isso não é um problema, pessoal. A metodologia mostra que muitos de nós pode encarar alguma dessas atividades como seu tempo precioso. A grande questão é a análise quantitativa que a gente deve fazer. O quanto eu estou dedicando, né, quantas horas, né, quantos minutos eu estou dedicando para esse tipo de tempo vazio e que eu poderia certamente, né, estar, reprogramando o meu tempo nesse contexto. Então, né, desmistificar essa questão de que não pode ter tempo vazio. Pelo contrário, o tempo vazio ele é muito importante para recarregar as nossas baterias. Então normalmente é no tempo vazio até que a gente consegue dar aquela mais uma carga ali, né, a carga de segurança, aquela para voltar a ter um pouco mais de estabilidade física, emocional. Então é importante ter o tempo vazio. A grande questão é saber, né, quantificá-lo. Por quê? Porque o tempo vazio, sem dúvida nenhuma, é o terreno mais fértil para que a gente realoque os tempos, para que a gente consiga daqui a pouco deslocar minutos que eu dedico para esses exemplos que eu acabei de dar aqui, para mais tempo de investimento, né, para que eu consiga colher frutos lá na frente, para mais tempo precioso, que eu consiga estar com as pessoas que me fazem algum tipo de diferença e que me deixam feliz. Então é fundamental a gente fazer essa autocrítica aí do tempo vazio. Agora 2 sentenças também de grande Lincoln, conheci oi. só para interromper, o Jaime tá com a mão levantada. Jaime, você tem Ah, alguma claro. pergunta? Teu microfone tá liberado. Peço desculpas aí, porque eu não estou vendo as mãozinhas mesmo. Tá, Foi mal. não, eu te aviso. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta também e quiser fazer, vocês podem digitar ali no chat, que daí eu interrompo um pouquinho, que daí o Lincoln responde. Perfeito. Obrigado, Di. Então voltando aqui, pessoal, essa questão do conceito, então, aquilo que eu comentei lá no começo para vocês, em relação aos níveis de tempo. Então hoje, né, não existe um minuto da nossa vida que a gente não gaste num desses 4 níveis, né, não existe uma quinta classificação. Todos os nossos minutos estão distribuídos entre esses 4 níveis. Então a grande questão é, de que maneira eu consigo gerenciar melhor essa distribuição? E à medida que eu for gerenciando melhor essa distribuição, e, né, vocês vão ver que ali na frente eu vou trazer até um outro conceito do que a gente faz com cada um desses 4 tempos, a tendência é de que o nosso mindset, nosso aprendizado, passa a ser cada vez mais produtivo. Então, já indo na linha aí de conclusão,
até porque cumprir o horário também é um sinal de produtividade. O que eu vou trazer para vocês aqui, tá? É um apanhado de dicas desse material lá da Rain, né? Que são, eu achei muito ricas em relação a dicas de produtividade, tá? De que maneira a gente pode, né, gradativamente aplicando algumas ferramentas novas, alguns comportamentos, alguns hábitos que certamente vão nos trazer ganhos de produtividade, tá? Então, a partir de agora, vão ser mais essa linha aí, dicas, né, de maneira geral. Da primeira, que parece até óbvia, né, e uma dica assim, pô, mas fazer um treinamento para dizer que a gente tem que definir metas, pessoal, isso aqui é fundamental, porque muitas vezes a gente acredita que tem as metas definidas, mas elas estão apenas em algum lugar ali do nosso cérebro que acredita que aquilo ali vai ser cobrado, vai ser feito, e quando na verdade a gente não escreve, a gente não registra, e acima de tudo, a gente acompanha as metas, de nada ela serve. Então é fundamental isso aqui, não levem só para o lado profissional, a nossa receita, a nossa margem, nossa carteira, isso até para a vida da gente, né, para os nossos objetivos pessoais, os objetivos, como eu falei, aprender um idioma, economizar. Então é fundamental, pessoal, que em algum lugar esteja escrito, esteja registrada aquela meta, e não que a gente, né, vire apenas uma promessa ali da virada do dia 31 de dezembro. Então é fundamental que a gente faça isso, parece, como eu falei, parece óbvio, parece besta, mas eu tenho certeza que a maioria de nós não cumpre essa primeira parte aqui de definir a meta e registrar ela em algum lugar. A segunda, e vocês vão ver que muitas delas vão passar pela linha do que parece até ser óbvio, pessoal, mas se a gente faz de novo aquela reflexão, lembram lá do slide, né? Percepção versus realidade. Quando a gente faz a reflexão e faz a autocrítica da nossa atuação, vocês vão ver que muitas delas a gente não está executando. Então, planejar a semana, por mais difícil que seja, né? Eu entendo a dificuldade de nós que, né, estamos na rua, o cliente liga fora do horário, pede para que eu vá de um dia para o outro visitá-lo, que eu vou perder horas e horas de deslocamento, mas é fundamental a gente tentar planejar a semana. Então, quando eu consigo fazer ações conectadas com aquelas metas, que no exemplo anterior eu acabei de registrar, eu acabei de escrever, é natural que essas ações ganham mais sentido, porque elas estão ligadas às metas. Então, no momento que eu conseguir definir que eu vou economizar um determinado valor, e uma das minhas ações vai ser cortar um dos 80 streaming que eu tenho, que eu já nem olho mais, aquela ação passa a ter muito mais valor, ela passa a ter muito mais sentido. E as ações que têm mais sentido, normalmente são ações que a gente prioriza a sua execução. E, acima de tudo, cobrar a si mesmo a execução das ações. Então, vejam como é importante a gente realmente registrar, a gente acompanhar, porque aí eu posso fazer uma cobrança de dizer, puxa, planejei fazer isso aqui e não consegui fazer, né? O primeiro momento ali, aquela depressão de partida que vai ter, de, puxa, mas por que eu não consegui fazer? Transforma ela, né, numa motivação para que aquela ação seja executada e que a gente não fique, né, procrastinando, empurrando essas ações para frente. Pô, treinei bastante para falar procrastinando e deu certo. Então, fundamental a gente conseguir ter este controle, esse planejamento correto. Terceira dica, fundamental, usar ativamente o calendário. Não o calendário que está na geladeira, né, aquele do supermercado, né, marcado ali o Natal e as coisas. Não, usar os calendários, usar a ferramenta. Aqui, de novo, vem aquele conceito, ó, a ferramenta tem que ser o fio condutor. Então, use o calendário. Todos nós aqui temos, né, smartphone, ou alguns usam notebook, alguns usam tablet. É fundamental, pessoal, a gente usar ativamente o calendário no que diz respeito a bloquear a nossa agenda, né? Ou seja, as ações que estão no calendário, que a gente consegue enxergar, que a gente planejou, também são ações muito mais factíveis. São ações que eu vou me cobrar mais por executar de uma ação que não estava no meu planejamento, que é natural que vão surgir demandas ao longo do dia que não estavam planejadas. Isso ninguém é especial e não tem esse tipo de cereja no bolo aí. Mas aquelas atividades, a gente já vai falar delas, atividades de grande impacto, elas têm que estar na agenda, elas têm que estar planejadas, né, e com algum tipo de horário bloqueado, né? Então, bloquear a agenda para focar no tempo de investimento. Então, eu abrir a minha agenda semanal e encontrar quais são as atividades de investimento que eu vou fazer e bloquear, vai aumentar exponencialmente a probabilidade da gente executar aquela ação e conseguir realmente investir o nosso tempo em algo que vale a pena. Outro tópico muito importante, pessoal, né, com essa onda aí de, né, tanto do que as próprias empresas passaram, mas a grande maioria de vocês, né, disparada maioria, que trabalha em home office, ou muitas vezes tem que trabalhar no posto de gasolina quando está a caminho de algum lugar, a questão do ambiente é fundamental, pessoal. E muitas vezes mudar esse ambiente pode parecer uma coisa que não é tão impactante, mas é
muito importante, porque a localização ela age como um gatilho. Então, eu estar num lugar com muito barulho, né, aquilo que a gente pede para vocês aqui no treinamento, né, vai para um lugar um pouco mais isolado, um lugar onde realmente consiga prestar atenção, não fica na sala enquanto as crianças, enquanto a família está ali, porque é natural que vão ocorrer as distrações, é natural que o gatilho vai ser ativado e a gente não vai conseguir estar focado. Então, muito cuidado com essa questão da localização, do ambiente onde a gente trabalha. E muitas vezes, vocês vão dizer: "Putz, mas eu não consigo mudar o local", né, isso pode acontecer tranquilamente, né, então se não conseguir mudar o local, muda as condições, né, então um exemplo clássico aqui, fone de ouvido. "Ah não, mas fone de ouvido eu não me concentro se eu estou escutando música". Às vezes coloca o fone de ouvido sem nada, para realmente ele servir quase como se fosse um EPI aí, né, para abafar o som externo, então ele vai, aumentar o teu nível de concentração. Então, tem pessoas que preferem estar escutando, né, algum tipo de música, algum tipo de coisa, cada um tem o seu perfil de foco, mas às vezes até o fone de ouvido sem nada pode te apoiar se tu não consegue mudar de local. E aí, o outro exemplo clássico são as notificações, né, então daqui a pouquinho a gente vai falar de outra coisa aí sobre essa enxurrada de notificações, dependendo do nível de atividade, pessoal, dependendo do nível, né, de concentração que tu precisa, é fundamental bloquear todas as notificações do nosso smartphone, né. Então, por exemplo, eu gosto muito de usar smartwatch, então às vezes eu bloqueio o celular, esqueço de bloquear o relógio, e aí fica lá vibrando o relógio, não adianta, é natural, nosso corpo, né, já tem pessoas que desenvolveram até a síndrome, né, da vibração espontânea, que às vezes tu tá sem o celular no bolso, tá em cima da mesa e tu sente ele vibrar no bolso da calça, né. Então isso é porque a gente já se acostumou muito com esse processo das notificações. Então, dependendo do nível, pessoal, de foco e de concentração, né, é fundamental a gente desligar. E aqui eu trago um exemplo de novo, pessoal, para vocês, né, eu pude participar de um treinamento aí de formação, uma pós-graduação em gestão, né, lá do Senex, né, uma instituição lá do Rio Grande do Sul, muito conhecida em relação à formação de líderes, e o Senex ele tem uma característica muito marcante, que no momento que tu vai começar os módulos, tu tem que tirar o teu celular e deixar do lado de fora da sala. Parece que a gente está perdendo, né, um pedaço da gente. Como é que eu vou ficar ali 4 horas, 5 horas, às vezes, dentro do módulo, sem mexer no celular? Então, pô, tem uma estrutura de uma pessoa que vai atender as ligações, né, porque a gente está sempre, né, aí daqui a pouco à mercê de alguma urgência ou algo do gênero. Então, ninguém vai ficar sem atenção. No resumo da ópera é isso. E o nível de foco e de atenção que a gente dá, pessoal, durante esse período que a gente está sem o celular é inacreditável, né. Então, convido a quem nunca fez isso, e tenho certeza que muitos aqui não ficaram mais do que 30 minutos sem o celular, a fazer essa experiência, porque vai ver que é muito gratificante o nível de concentração e produtividade que a gente atinge. E aí gerenciar o tempo. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia trazer aqui um parágrafo, tá, do que fazer com os 4 tempos? Então, essa aqui é aquela que quem gosta vale a pena até tatuar. Então, tem que ter o tempo precioso, é fundamental a gente ter o tempo precioso, por aquele conceito de felicidade, né, da gente conseguir estar com quem a gente ama, de fazer aquilo que a gente realmente gosta. A gente precisa aumentar o tempo de investimento, então é preciso cada vez mais dedicar a plantar as sementes para eu colher lá na frente. Eu preciso minimizar o meu tempo mandatório, né, então aquilo que eu falei, vai tentando encontrar algumas tarefas que daqui a pouco não são realmente obrigatórias e que a gente encaixa elas como obrigatória, vai minimizando e eliminar o máximo que eu puder o tempo vazio. Então se a gente conseguir seguir nesses 4 eixos aí, que no papel realmente são, né, fáceis e claros, mas se a gente praticar, eu tenho certeza que a gente consegue cada vez mais, né, ir se aproximando desse cenário ideal. E aí eu tinha comentado com vocês sobre as atividades de maior impacto, tá, eu vou usar aqui na apresentação a sigla AME, tá, então o que que são essas atividades de maior impacto, pessoal? Então essas são aquelas atividades que a gente deve fazer na maior qualidade, na maior consistência possível, pois são aquelas que vão nos trazer um melhor retorno, né. Então, como exemplo, acabei de citar lá atrás, elaborar a proposta comercial, evidenciando para o meu cliente o valor, né. Isso eu tenho alguns exemplos aí, né, que eu poderia citar aqui de uma série de agentes comerciais que não me mandam só o PDF, né, com a proposta. Eles aproveitam aquele espaço que muitas vezes a gente não sabe se o comprador vai nos dar essa atenção, mas vai que o comprador está num dia que ele quer, estar atento a isso, ou a gente pescou ele de alguma maneira, algum problema que ele está tendo na linha, que ele está tendo nas compras, e não nos deixou isso explícito, né. Então, coloca no corpo do e-mail tudo aquilo que vocês perceberam que pode ser um ganho de valor ao cliente. Outro exemplo, né, os nossos caros colegas da assistência técnica, treinar tecnicamente os usuários finais dos nossos clientes. Não tem atividade de maior impacto,
Porque é fundamental o cara saber usar muito bem o nosso produto e ser treinado por nós, que temos, né, o maior know-how, o maior conhecimento a respeito daquela tecnologia. Então é outro exemplo de uma atividade, né, fundamental, assim como, né, criar um planejamento estratégico, né, criar as metas, né, para que eu possa atingir aquele meu primeiro objetivo lá que eu falei, né, nas dicas, né, o objetivo que eu desenhei, através de um planejamento estratégico, eu vou conseguir desenhar as metas necessárias para eu cumprir. E o não, pessoal, né, já chegando aqui no final das nossas dicas, né, treinar o não. Então, aprender que dizer não é colocar limites, né, e eu consigo fazer isso sendo simpático e sendo colaborativo. Eu não preciso me tornar o cara que não faz nada, o cara que nunca colabora, né, só porque eu digo não. Então, a gente tem essa barreira, muitas vezes, de que dizer não acarreta nessa consequência. Então, normalmente, pessoas que sabem dizer não são pessoas muito mais respeitadas e que se relacionam melhor. Essa é a grande verdade. Quem consegue dizer não, obviamente, né, para questões que a gente enxerga como não mandatórias. Então vai treinando, né, vai praticando o dizer não em cenários menos complexos, né. Alguém vem te oferecer o famoso cartão da loja, não, não quero, muito obrigado, né, responder coisas simples, para que depois quando chegar em coisas mais complexas, já não seja uma barreira a ser quebrada dizer não. Respirar, né, pensar antes de, como bate-pronto, dizer sim para tudo que me pedem, para tudo que me perguntam, e aprender a avaliar o cenário. Tem vários cenários e vários, né, condições que muitas vezes eu dizer não é grave, né, é importante eu dizer não e organizar o meu tempo, que muitas vezes a gente vai lá e diz sim para tudo, e aí sim vai se criando aquele cenário da bola de neve onde eu não consigo me organizar, eu não consigo dar vazão para as minhas atividades, né, então é importante. E sorria, né, dizer não é uma ofensa, né, eu consigo dizer não, aquilo que eu falei, sendo simpático, né, sendo uma pessoa colaborativa. E aí a enxurrada de alertas, né, que eu tinha comentado com vocês lá. Então, vejam só esse indicador que interessante, pessoal. A cada 11 minutos, em média, a gente é distraído com algum tipo de notificação, seja dos aplicativos que a gente tem no celular, seja alguém tocando a campainha da casa, seja alguém nos chamando. Então, a cada 11 minutos, alguém vai lá e tira a nossa concentração. E, em média, leva 23 minutos para a gente retomar a concentração e o nível de foco que a gente estava quando foi distraído. Então vejam que a conta é criminosa, né? Se isso acontece, vai passando o meu dia e eu não consigo fazer nada. Essa é a verdade. Eu vou deixando as notificações, eu vou deixando os alertas me tirarem, e cada vez que eu preciso voltar para a minha tarefa inicial, vou perder em média 23 minutos. Então, muito cuidado com esses alertas, tá? Sejam eles sonoros, sejam vibratórios, como eu comentei, né? A questão do bolso, do relógio, né? De aplicativos que muitas vezes são secundários. Mas a gente está lá com preguiça de tirar lá o nosso aplicativo de notícias, o nosso aplicativo, sei lá, até de rede social, e deixa as notificações ativas, e aí qualquer coisa vai tirar a nossa concentração. Então, fundamental, né, pessoal, ter isso bem controlado, né, principalmente durante, né, as atividades de maior impacto. A gente precisa aprender a verificar os e-mails no momento correto. A gente não pode ser escravo dos e-mails, né? Lembra aquele primeiro exemplo de produtividade lá que eu falei, né? Pô, eu terminei toda a minha caixa, eu sou produtivo. Não, provavelmente tu deixou muito tempo de investimento que podia ter sido aplicado para fazer isso. Então é fundamental a gente ter o momento de olhar os e-mails, né? Então, dificilmente, pessoal, um e-mail vai vir com alguma coisa que em 15 minutos, se não for resolvido, está encerrado, está perdido. Então, dentro do dia, aprenda a dedicar momentos, a dedicar espaços na sua agenda, que são os espaços dos e-mails, que eu vou parar, vou resolver aquilo, né, vou segregar, aí é um outro capítulo à parte, né, quem sabe lá na frente a gente faz um módulo sobre isso, né, sobre eu segregar o que que agrega valor, do que não agrega valor, do que é urgente, do que não é urgente, mas ter um momento específico para os e-mails. E por fim, meus amigos, aproveitem a bateria de vocês. Esse é o grande segredo, né? Diferente dos smartphones aí que trabalham com íons lítio, a nossa bateria é bem diferente. Então, a nossa concentração no começo do dia, né? A nossa carga física e mental, ela está pleno quando a gente acorda, né? Por mais que tem pessoas que não têm mais dificuldade de acordar, outras menos dificuldade. E aqui é uma questão de novo, fisiológica. No início do dia, a nossa concentração está muito mais elevada. Então, tomem cuidado com as decisões. Todas as decisões que a gente precisa tomar ao longo do dia são muito cansativas. Em questão de estudo neural mesmo, são as decisões que mais taxam, mais cobram o uso do nosso cérebro, né? Então, para quem gosta de TI, é onde mais o CPU está sendo usado. Então, tomar cuidado que se eu começar o meu dia tomando essas decisões, eu vou lá e deixo a minha carga mental extremamente baixa, e aí eu ainda tenho que fazer as minhas AMI, né, as atividades de maior impacto. Então, normalmente, comece o dia fazendo essas atividades de maior impacto, porque aí sim a gente está com a carga física plena para fazer aquilo que mais traz valor, que mais vai
colher frutos lá na frente, e depois disso, aí sim, eu vou tomando as decisões que eu preciso tomar, vou cumprindo as outras atividades, mas o começar pelas atividades de maior impacto é uma grande dica aí de produtividade e qualidade nas atividades. E saber parar na hora certa. Essa é outra coisa, o sistema pode colapsar. O sistema, né, quando a gente fica muito tempo em cima de uma determinada demanda, de um determinado problema, é natural que sobreaquece o sistema. Então tem que saber parar. Não encontrou a solução? Agora é aquela hora daquele break, né? Dá uma parada, né? Vai fazer alguma outra coisa. Não vai adiantar ficar torrando ali a massa encefálica para encontrar aquela solução. Pô, caminha, toma uma bebida, eu não vou entrar aqui no grau alcoólico recomendado, né, mas toma uma bebida, dá uma parada, dá uma espairecida, gasta o tempo vazio, agora é a hora de gastar o tempo vazio, agora é a hora de dar aquela desligada no sistema, recarregar a bateria e voltar, seja ela para atividade de maior impacto, né, seja ela para AME, ou seja ela para tomada de decisão aí que o nosso dia a dia nos demanda toda hora. Meus amigos, basicamente era isso que eu queria passar para vocês hoje, né? Então, agora, como de costume aí, microfone aberto, e se alguém tiver alguma dúvida, né? Obviamente, eu não sou aí um pós-graduado nessa metodologia que eu tentei apresentar para vocês, mas vou tentar ajudar se tiver alguma dúvida desse sentido. Se alguém quiser aí compartilhar alguma dica de produtividade, se alguém quer dica de Alexa em promoção para botar do lado da pia para lavar a louça, o momento é agora, tá? Então, fiquem à vontade aí se quiserem fazer algum comentário. E caso não tenham comentários ou, né, dúvidas pertinentes, algo do gênero, pessoal, está na tela aí para vocês um QR Code muito importante, que eu vou pedir muita atenção de vocês aí, tá? Esse aqui é a avaliação do treinamento, não é ainda a avaliação de conhecimento, essa deve vir em breve aí para vocês, com as questões aí da prova, tá? Então essa aqui é aquela muito simples, apenas 3 pontos aí para vocês, né, nos ajudarem aí como um feedback de como é que tá a estrutura do treinamento. Então, tira um tempinho agora aí, abre o celular, né? Abre esse QR Code, ou vai no chat do Teams ali, que a JL também coloca o link aí para vocês, tá? É fundamental, gente, a opinião de vocês e a participação de vocês nessa etapa aqui do QR Code.